Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é Montando um treino gamificado de sucesso. Gostaria de refletir com você sobre essa questão. Veja comigo a primeira frase que vai pautar aqui o nosso caminho. O texto base diz o seguinte, vejamos. Montar um treino gamificado de sucesso é transformar a rotina de exercícios em uma experiência lúdica, envolvente e motivadora. Através da gamificação, é possível criar desafios, metas e recompensas que incentivam o aluno a dar o seu melhor a cada sessão, enquanto se diverte e interage com colegas, com a galera que está participando dessa experiência. Para isso, para que tudo isso possa ser uma realidade no seu estúdio, na sua academia, é necessário planejamento e atenção e alguns elementos chaves que fazem a diferença na criação de uma experiência memorável. Nessa aula eu gostaria de apresentar um guia para montar um treino gamificado eficiente, com exemplos práticos para que você consiga entender com mais perfeição esses aspectos. Vamos então para o nosso primeiro item? Vamos lá! Definir objetivos claros e alinhados com a gamification, com a gamificação. Antes de iniciar o planejamento do treino, é crucial definir os objetivos específicos a serem trabalhados. Sem eles, melhorar a força, sejam eles melhorar a força, aumentar a resistência, promover a perda de peso ou trabalhar a coordenação motora. Então, quais são os objetivos específicos, né? Esses objetivos, eles devem ser o alicerce sobre o qual o treino gamificado será construído. Quer ver alguns exemplos práticos? O primeiro seria o objetivo de resistência e cardio. Então, se o objetivo do treino for melhorar a resistência cardiovascular, a estrutura gamificada pode incluir uma série de circuitos que exigem esforços contínuos, como sprints curtos, corrida em escada ou pular corda por um determinado tempo, né? E aí, dessa maneira, nós conseguimos cumprir com esse objetivo. Outro exemplo, o objetivo de força e explosão. Caso o foco do treino seja força e explosão, os exercícios podem ser gamificados através de competições de levantamento de peso, saltos em altura ou desafios de tempo para completar séries com pesos. A definição de objetivos alinhados ajuda a criar desafios e metas que façam sentido para o treino, mantendo o aluno focado em melhorar essas habilidades específicas. Próximo item, incorporar elementos de jogos e competição. Vejamos. O coração de um treino gamificado de sucesso está nos elementos de jogo, pontuações, níveis, competições e recompensas. A ideia é transformar cada exercício em uma atividade que gere engajamento, senso de conquista e também desafio, né? Então é um aspecto muito relevante. Dois exemplos práticos para que você possa pensar comigo. Sistema de pontuação por desempenho, onde cada exercício concluído com sucesso pode conceder uma certa quantidade de pontos. Então, por exemplo, 10 pontos por completar uma série de 20 agachamentos, 15 pontos por manter a prancha por 1 minuto e assim por diante. Ao final do treino, o aluno com mais pontos é declarado vencedor ou todos que alcançam uma certa pontuação ganham recompensas, né? Então, esse sistema de pontuação por desempenho é algo bem relevante. Outro exemplo que eu poderia citar é a competição em duplas ou em equipes, que é um aspecto bem relevante. Nós podemos dividir os alunos em duplas ou equipes e criar um circuito de exercícios. Cada membro da equipe deve completar uma série de exercícios antes de passar para o próximo integrante. O time que finalizar o circuito no menor tempo ganha pontos extras, promovendo uma competição saudável e também promovendo a competição e a colaboração. A pontuação e a competição saudável mantém os alunos motivados a se esforçarem mais, ao mesmo tempo em que promovem a diversão durante o treino, né? Então nós conseguimos tornar essa experiência mais agradável. Terceiro item, vamos para o próximo? Definir desafios progressivos e fases do treino. Assim como em um jogo, é importante que o treino tenha fases ou níveis de dificuldade que progridem ao longo do tempo. Isso mantém o aluno motivado a superar novas barreiras e conquistar mais desafios dentro aqui desse contexto. Um exemplo prático que nós poderíamos colocar seria um treino em 3 fases, em 3 níveis diferentes.
Nós podemos estruturar o treino em 3 fases distintas. Então, por exemplo, a fase 1 pode incluir movimentos de aquecimento e mobilidade, como saltos leves e alongamentos dinâmicos. A fase 2 inclui exercícios moderados, como agachamento com pesos leves e burpees. E a fase 3 é a fase boss, é a fase mais difícil, que é com exercícios de alta intensidade, como sprints curtos ou levantamento de peso com carga mais pesada. Cada aluno deve concluir cada fase para avançar para a próxima. E dessa maneira, nós conseguimos criar aqui esse processo evolutivo, esse processo progressivo. Quarto item, vamos para o quarto elemento, fornecer feedback constante e recompensas motivadoras. O feedback ele é essencial para orientar o aluno durante o treino e mantê-lo motivado. Com a gamification, com a gamificação, esse feedback deve ser imediato e reforçar o progresso, seja por meio de reconhecimento verbal ou recompensas tangíveis, que é um aspecto muito relevante dentro dessa nossa abordagem que nós estamos construindo. Quer ver um exemplo? O exemplo que eu poderia citar seria o reforço positivo e recompensas simbólicas. Ao longo do treino, o instrutor pode fornecer feedback positivo, como por exemplo, ótimo trabalho em manter a técnica durante os saltos, ou excelente esforço ao aumentar o peso nos agachamentos. Então, nós poderíamos apresentar alguns elementos, né? Além disso, nós poderíamos conceder pequenas recompensas, como insígnias, estrelas ou adesivos, para os alunos que atingirem metas ou mostrarem o progresso. Um outro exemplo seria um quadro de conquista. Nós poderíamos manter um quadro de conquistas visível para todos os alunos, onde eles possam ver suas pontuações acumuladas, desafios superados, prêmios conquistados. Isso cria um senso de comunidade e competição saudável, pois todos querem ver os seus nomes em destaque, né? Então, é um aspecto que nós poderíamos implementar. Quinto item, já caminhando aqui para o nosso encerramento, utilizar tecnologia para gamificar e acompanhar o progresso. A tecnologia, ela pode ser uma grande aliada para acompanhar o progresso e tornar a gamificação mais tangível. Usar aplicativos de treinos e monitores de desempenho é uma maneira de fornecer dados concretos que motivam os alunos a melhorarem. Dois exemplos aqui que eu poderia citar. O primeiro seria aplicativos de pontuação. Você pode utilizar aplicativos que permitam registrar a pontuação do aluno em tempo real, fornecendo feedback imediato sobre o seu desempenho e dessa maneira facilita esse acompanhamento. Esses aplicativos podem calcular automaticamente o número de repetições, calorias queimadas ou tempo de atividade, ajudando o instrutor a focar no acompanhamento da técnica e na motivação dos alunos. Segundo exemplo, seria monitores de frequência cardíaca ou dispositivos que podem fazer esse acompanhamento. Os alunos eles podem receber pontos por manter uma frequência cardíaca ideal durante um treino, ou melhor, durante um tempo determinado, ou por alcançar certos marcos de queimas calóricas, né? Essas ferramentas, você percebe que tornam a experiência gamificada muito mais concreta, fornecendo dados tangíveis sobre o desempenho e o progresso do aluno, né? De uma forma satisfatória. Fechando, criar um ambiente motivador e envolvente. Por fim, a atmosfera do treino é tão importante quanto sua estrutura. Um ambiente motivador, com música animada, instrutores engajados e uma sensação de comunidade faz com que os alunos se sintam parte de algo maior e desejem voltar sempre para mais, para continuar experimentando esse processo. Eu queria trazer aqui um exemplo sobre o envolvimento dos alunos. Você deve estimular o engajamento dos alunos, permitindo que eles escolham alguns elementos do treino, como músicas ou também desafios extras. Isso promove um senso de pertencimento e motivação. Um ambiente envolvente e positivo faz com que os alunos se sintam à vontade e incentivados a se desafiarem, a continuarem a superar os desafios que estão sendo apresentados. Nós chegamos dentro aqui dessa nossa construção, eu queria apresentar as nossas referências bibliográficas, o material que nós usamos na composição dessa nossa aula, para que você possa se aprofundar ainda mais em tudo que foi apresentado e discutido. Nós estamos avançando. Bem, todas as nossas referências, para que você possa visualizar na íntegra tudo que foi abordado nessa unidade. Mais alguns? Muito bem.
Nós chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e desejar bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!